Era 20 de julho de 1969, às 23 horas e 56 minutos do horário de Brasília. Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua e disse sua famosa frase: "Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade." Bom, essa é a história que contaram para vocês, mas será? Por que tantas pessoas, mesmo mais de 50 anos depois, ainda duvidam que o homem foi para a Lua? Se o homem foi para a Lua em 69, que era uma época que não tinha muita tecnologia como hoje, por que não vão mais? É um tanto quanto suspeito, vocês não acham? Bom, fique até o final para descobrir a resposta dessas questões. Afinal, por que a Lua? No início dos anos 1960, planos amadureceram nos Estados Unidos para enviar humanos à Lua. O público tomou conhecimento dos planos quando o presidente John Kennedy se dirigiu ao Congresso em 25 de maio de 1961. Entre outras coisas, ele disse: First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Apenas algumas semanas antes do discurso de Kennedy, a Rússia havia enviado Yuri Gagarin ao espaço em uma cápsula espacial, se tornando o primeiro humano a ir ao espaço. Gagarin orbitou a Terra e depois retornou em segurança. Essa primeira viagem espacial rendeu ao russo o título de primeiro homem no espaço, o que não agradou os Estados Unidos, que queriam garantir outro título significativo na corrida espacial: o primeiro homem na Lua. 5 anos após o discurso do presidente, chegou a hora de enviar a primeira cápsula espacial Apollo para a órbita. Em 27 de janeiro de 1967, um exercício em solo ocorreu no Spaceport do Cabo Canaveral, na Flórida, antes do lançamento real do foguete. O que deveria ser um teste inofensivo para a tripulação de 3 homens acabou em tragédia. Enquanto os 3 astronautas estavam presos na cápsula espacial por várias horas, um incêndio eclodiu devido a uma falha no mecanismo de abertura da cápsula espacial. Os astronautas Gun Gresson, Edward White e Roger Chaffee morreram queimados a bordo da Apollo 1 antes que pudessem ir ao espaço. A população dos Estados Unidos ficou chocada, mas Kennedy continuou com seu programa lunar e apenas 18 meses depois, Apollo 7 orbitou com sucesso a Terra com uma tripulação humana a bordo. Hoje em dia, a maioria das pessoas só lembram do pouso na Lua, mas foram feitos diversos voos de testes e missões Apollo antes do primeiro pouso humano na Lua. Em março de 1969, ocorreu o primeiro clímax, que hoje é quase esquecido. Os astronautas da Apollo 8 foram os primeiros humanos a ver o lado escuro da Lua. Amigos do paranormal e dos grandes mistérios desse mundo afirmam que essa missão tinha um propósito muito especial. Apollo 8 foi enviada em uma jornada até o lado escuro da Lua para esclarecer o que havia lá. O lado eternamente escuro da Lua não pode ser observado com telescópios, e naquela época já havia rumores selvagens de que algo maligno poderia estar escondido no lado escuro da Lua. Se Kennedy e a NASA tinham tais pensamentos em suas cabeças quando enviaram a Apollo 8, só podemos esclarecer hoje, mas provavelmente com pouca certeza. Oficialmente, os astronautas Frank Borman, James Lovell e William Anders relataram que não viram nada de notável enquanto orbitavam a Lua em um total de 10 vezes. A Lua foi considerada segura e o primeiro voo tripulado àquela distância havia sido bem sucedido, não havendo mais obstáculos para o primeiro pouso humano. No mesmo mês, a tripulação da Apollo 9 testou a transferência de nave espacial para a cápsula de pouso em órbita terrestre. A Apollo 10 repetiu o teste em órbita lunar, mas sem realizar o pouso. Finalmente, na manhã de 16 de julho de 1969, a lendária missão Apollo 11 decolou do Centro Espacial Kennedy. A bordo estavam 2 astronautas que se tornaram famosos em todo o mundo, Buzz Aldrin e Neil Armstrong. Após 76 horas de viagem pelo espaço, a Apollo 11 atingiu a órbita lunar em 19 de julho. No dia seguinte, às 13h46, horário local do Centro de Controle em Houston, Texas, o módulo lunar com Armstrong e Aldrin a bordo se separou do módulo de comando onde Collins permaneceu. 2 horas depois, o módulo lunar pousou na borda sudoeste da bacia Tranquilitatis. As palavras de Armstrong, "a águia pousou", entraram para a história, assim como as palavras que ele proferiu às 22h56, momentos antes de seu primeiro passo na superfície da Lua. Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. 19 minutos depois, Aldrin se tornou o segundo homem a pisar na superfície da Lua. Foram realizadas mais de 6 missões Apollo tripuladas, das quais 5 conseguiram pousar com sucesso na Lua. A Apollo 13 teve problemas logo após o lançamento devido à explosão de um módulo de serviço e teve que retornar à Terra em uma dramática operação de resgate.
Em dezembro de 1972, os astronautas da Apollo, Eugene Cernan e Harrison Schmitt, foram os últimos humanos a pisar na Lua. Nenhum homem voou para a Lua em mais de 50 anos. Oficialmente, a NASA justificou a interrupção do programa lunar com razões financeiras e científicas, especialmente com o fato de que a pesquisa lunar estava concluída após 6 pousos bem-sucedidos, e por esse motivo a NASA nunca mais retornou à Lua. O espaço oferecia, após as missões lunares, metas muito mais emocionantes, embora não fossem abordadas por seres humanos. Sondas como a Pioneer, Mariner e Voyager exploraram com sucesso áreas mais remotas do Sistema Solar, bem como os planetas exteriores do Sistema Solar. A Lua era considerada esgotada e os interesses humanos haviam diminuído significativamente. Enquanto o pouso da Apollo 11 foi assistido por 530 a 600 milhões de pessoas em todo o mundo, apenas alguns milhões sintonizaram para o pouso da Apollo 17. Também havia rumores entre os especialistas de que a NASA não queria continuar arriscando indefinitivamente após o susto da Apollo 13. A possível perda de astronautas era uma consideração em cada missão Apollo. Foi somente muitos anos após a Apollo 11 que o governo dos Estados Unidos divulgou imagens de vídeos mostrando Richard Nixon fazendo um elogio aos astronautas Armstrong, Aldrin e Collins. No caso de resultado dramático do voo, as emissoras de televisão poderiam ter respondido imediatamente e transmitido o discurso pré-gravado de Nixon. No discurso que hoje parece bizarro, Nixon elogiou a coragem dos homens e enfatizou que eles não haviam morrido em vão, mas haviam ajudado a sua nação a conquistar grande honra. Detalhes adicionais do programa de emergência Apollo tornaram-se conhecidos, afirmando que os astronautas Armstrong, Aldrin e Collins haviam sido oficialmente autorizados, em uma situação extrema, a se renderem ao seu destino ou tirar suas próprias vidas na Lua ou no espaço. Programas sociais em vez de foguetes. Com o início dos anos 70, ocorreram protestos em todo o mundo por grupos sociais que se sentiam oprimidos e desfavorecidos. Quão irresponsável é investir bilhões de dólares dos Estados Unidos em voos para a Lua, enquanto a pobreza e a desvantagem ainda prevalecem em muitas partes da população da Terra. Em 5 de janeiro de 1972, o presidente Nixon anunciou a decisão de encerrar as aterrissagens na Lua após a missão Apollo 17 planejada. Oficialmente, é claro, isso não foi uma concessão aos protestos públicos. Nixon anunciou que investiria os fundos disponíveis em outros projetos no futuro. No entanto, as decisões resultou em cortes significativos no orçamento. Em 1969, quando a missão Apollo 11 ocorreu, o orçamento da NASA era cerca de 4,4 bilhões de dólares. Em 1972, o orçamento havia caído para cerca de 3,2 bilhões e mais cortes seguiram. A partir dos anos 2000, o orçamento aumentou novamente, não menos importante graças às novas tecnologias e descobertas do telescópio espacial Hubble, e agora atualmente é mais de 20 bilhões de dólares por ano. Hoje praticamente não há protestos contra isso. Pelo contrário, a maioria dos americanos apoia os projetos da NASA e se orgulham do papel líder dos Estados Unidos na exploração espacial. De volta à Lua com Artemis. O projeto, que em breve levará pessoas de volta à Lua, se chama Artemis. Se diz que os planos de retornar à Lua e construir uma estação lunar tripulada estava adormecida nas gavetas da NASA por muito tempo, e ninguém realmente queria iniciar uma nova missão lunar até que, presumidamente, a concorrência das empresas espaciais privadas SpaceX e Blue Origin sacudisse a NASA de seu sono lunar. Em 2017, a NASA teria retomado o projeto Artemis em ritmo acelerado depois que ficou claro que Elon Musk lançará o primeiro foguete capaz de pousar na Lua no ano seguinte. O projeto Artemis tentará levar humanos à Lua novamente a partir de 2024. Preocupações surgiram quando os lançamentos das naves espaciais Artemis foram adiados repetidamente, levantando rumores de que a NASA poderia desistir novamente quando chegasse a hora. Em novembro de 2022, a Artemis 1 voou para a Lua sem tripulação e o interesse foi moderado. A empolgação provavelmente só surgirá novamente quando a missão tripulada Artemis 2 pousar na Lua em 2024. As pesquisas mais recentes mostram que a Lua está longe de ser esgotada cientificamente. Desde sondas como a Lunar Orbiter entregaram impressões sem precedentes sobre a companheira da Terra. Perguntas sobre a formação real da Lua e suas composições estão surgindo. De maneira diferente do que se pensava até agora,
A Lua poderia ter sido um pequeno planeta. Indicações de um núcleo ativo e processos geológicos interessantes na superfície lunar falam a favor disso. Rachaduras estranhas e sismos lunares indicam que a Lua poderia ter um segredo em sua vida. Descobertas de grandes quantidades de água na Lua, bem como estruturas geológicas raras, serão estudadas em detalhes pelos primeiros cientistas que viverão permanentemente na Lua. As missões Artemis levarão astronautas, bem como especialistas em astrogeologia e botânicos para a Lua. Para sustentação permanente, estão planejados estufas, além de módulos habitacionais para fornecer alimentos reais produzidos na Lua e aos primeiros colonizadores, além de módulos habitacionais para fornecer alimentos reais produzidos na Lua aos primeiros colonizadores. Qual é a sua opinião sobre essas missões? Você acha importante a exploração lunar e acredita que os humanos devem viver na Lua?